Olá, você está na TV Otimista. Eu sou Erivaldo Carvalho. Este é o programa Política. Hoje vamos bater um papo com o presidente da Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, deputado estadual Sérgio Aguiar, do PSB. Como está o debate sobre orçamento público no Ceará e no Brasil? Vamos discutir as principais bandeiras e projetos do convidado. Qual a força do PSB para a disputa eleitoral de 2026? Ainda os planos do entrevistado para as eleições do ano que vem. Estas e outras questões a partir de agora no programa Política. Sérgio Aguiar é advogado, economista e administrador de empresas. O convidado é mestre em gestão pública. O entrevistado é de família política tradicional de Camusim, município da zona norte do estado. Sérgio Aguiar foi vereador na cidade, presidente da Câmara Municipal e prefeito por 2 mandatos seguidos. O entrevistado está no 5º mandato de deputado estadual. No Parlamento Cearense, Sérgio Aguiar preside a comissão que debate o orçamento público do Estado. O deputado é ex-presidente da União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais, a UNALE. E é com o deputado Sérgio Aguiar que converso no programa de hoje. Deputado Sérgio, nosso muito obrigado pelo convite aceito. Seja muito bem-vindo aos estúdios da TV Otimista, ao programa Política. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, agradeço a gentileza do convite, Erivaldo. É um prazer de rever aqui, gosto muito do seu programa, muito inteligente. A gente debate as boas práticas da política, a gente conversa um papo franco e sério sobre a servir a população, que eu acredito que seja a missão do político. E aqui na TV Otimista, que é essa TV cearense que ultrapassa já todos os limites territoriais do nosso estado e já chega a ser internacional também. Muito bem, muito obrigado pela parte que nos toca. Deputado, o senhor esteve aqui quando ainda, eu falei agora na abertura do programa, o senhor presidiu a UNALE, né? A Isso. União Nacional dos Legislativos, né? E agora é o tesoureiro, né? da entidade, né? Portanto, o senhor, com a sua experiência no 5º mandato, indo para o 6º, né? Se assim o eleitor cearense entender, tem muita experiência, tem muita bagagem, né? Qual a síntese que o senhor faria dessa visão nacional dos legislativos, o senhor como ex-presidente da UNALE, deputado? Eu fiquei muito surpreso porque eu encontrei vários Brasis. O Brasil que é do Acre, de Roraima, do Amapá, de boa parte da região norte, ele não consegue se comunicar entre si por via aérea. Para você ir de um estado do norte para outro estado, você tem que ir a Brasília e voltar. É impressionante como isso é um fator que atrasa o desenvolvimento e até a rapidez para que se possa haver hoje negócios. E encarece, sem dúvida a nenhuma. Logística, né? A logística fica muito cara. De você encontrar o Rio Grande do Sul, que foi banhado por chuvas nos últimos 3 anos, fazendo com que houvesse uma verdadeira catástrofe ali. De você chegar até o Nordeste e ver também, nessa área de semiárido, muito boas ideias de desenvolvimento e tudo, mas que, entretanto, ainda tem as suas limitações devido aos fatores climáticos. De ver o Centro-Oeste funcionando e girando em torno do poder central, em torno de Brasília, efetivamente, mas também tendo o agro como grande negócio dessa parte do norte e do Centro-Oeste. Então, isso aí nos deu uma visão bem diferenciada do que são os Brasis que temos dentro do continente sul-americano em um país chamado Brasil. Mas é realmente uma riqueza para mim de experiência a gente ter convivido. Eu fui a 14 dos 27 estados, consegui ir a metade das assembleias legislativas do Brasil. Conversamos com todos, como eu disse, desde a pequena Roraima até a Assembleia Legislativa de São Paulo, a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, e isso daí fez com que a gente pudesse conhecer realmente e passar uma passagem muito efêmera, porque é 1 ano só o mandato, mas cumprir aquilo que desejava, que era fazer com que houvesse um rodízio das regiões. Eu sucedi a um pernambucano, que por sua vez sucedeu a uma baiana,
e nós tínhamos nos compromissado com os outros deputados brasileiros de que haveríamos um rodízio. Agora é o Rio de Tanto Janeiro. é que agora é do Sudeste, do Rio de Janeiro, e já no mês de novembro nós iremos eleger a nova diretoria para o ano de 2026, que será do Rio Grande do Sul, portanto, da região Sul. E assim, fazendo a roda girar e dando realmente essa manifestação de que todos os estados e todas as regiões possam participar ali no órgão direcional que representa os deputados e as assembleias brasileiras. E aí uma entidade de tamanho do Brasil, até porque são todas as assembleias, todos os deputados estaduais, mostrando esse painel heterogêneo, né, que é o país, você acaba levando e trazendo lições, né? Ah, sim, sem dúvida nenhuma. Foi muito importante quando a gente chega, volto a dizer, porque foi muito emblemático, que existe o Parlamento Amazônico. E ele tem uma caracterização própria. São 9 estados que fazem a Amazônia Legal, 7 deles que fazem fronteiras com outros países. Sim. E isso daí fez com que a gente pudesse ter um conhecimento ali do que era a realidade na região norte. E a gente conseguiu fazer um bom contato com essa entidade, que representa lá os estados da Amazônia Legal, e nos comportamos muito de fazer com que aqueles menores pudessem ter a sua participação mais exaltada. Tanto é que consegui retornar 2 assembleias legislativas que eram importantes na federação, que foi São Paulo e Espírito Santo, que não estavam filiadas, se refiliaram e tudo. Tivemos a oportunidade de fazer com que o colegiado dos presidentes de Assembleia Legislativa viesse a funcionar novamente, assim o fez quando nós elegemos lá na nossa conferência do Rio de Janeiro, em novembro último, e a gente fez com que a entidade pudesse se dinamizar e voltar a ter o interesse. Tanto é que estamos entrando agora em algumas ações como amicus curiae, ou seja, com a representação dos legislativos estaduais reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, em ações que fazem parte disso aí. Tivemos um desafio muito grande nessa primeira parte deste ano, que foi alguns estados que tinham eleito mesas diretoras para um 3º mandato, que o STF derrubou, porque isso não estava previsto legalmente na Constituição e já tinha matéria discutida desse ponto. Então, a gente deu o apoiamento, mas, entretanto, teve alguns casos que não puderam ocorrer, porque realmente passavam por cima da Constituição Federal. E aí, no caso aí, a entidade encaminhou o que a gente chama no popular de parte interessada nos processos, é isso? Isso, perfeitamente, tendo em vista que nós representamos os deputados estaduais e as entidades, assembleias legislativas. E aí a gente se torna parte interessada para representar em um dos nossos entes que ali estão litigando naquela determinada questão. Entendi. Deputado, quem acompanha os legislativos estaduais percebe que, na média geral, as assembleias do Brasil, acredito que não seja um caso específico do Ceará, ficam ali meio que numa margem estreita entre o poder público municipal e o poder público federal. E isso serve também para os parlamentos, né? O que não é competência dos vereadores, dos municípios, e o que não é competência da Câmara dos Deputados, fica com a Assembleia. Geralmente é uma margem muito estreita, né? E essa bandeira, como é que está esse debate, deputado? É um fator muito limitador da nossa posição. Você tem o Congresso Nacional e o Legislador Federal que legisla sobre um grande número de temas, principalmente de impacto nacional. Você tem o vereador legislativo municipal que legisla sobre aquilo que é do dia a dia da cidade. Então fica uma margem muito pequena. Exprimido, como se fala em popular. Isso, justamente. O artigo 60 nos dá uma limitação muito grande e faz com que a gente possa legislar sobre programas de defesa do consumidor, sobre legislação ambiental, sobre legislação, isso dentro do Estado, sobre legislação sobre segurança pública, e fica por demais pequeno o papel dos legisladores. Entretanto, tem grandes temas nacionais, como, por exemplo, emancipação de municípios. Está lá no Congresso Nacional para ser votada uma lei com a redefinição, e estamos aí há mais de 2 décadas sem haver nenhum progresso. Isso. Poderiam ter temas que ficam adormecendo no Congresso, como, por exemplo, quando chega agora, votaram reforma tributária. Aí vota a reforma tributária, fazem a unificação do imposto sobre bens e serviços,
que vai atingir o ICMS. De quem é o ICMS? O ICMS é do Estado. Então tem que ser discutido com as Assembleias Legislativas. Isso. Vai discutir sobre o imposto sobre serviço? É do município, tem que discutir isso com o município. Então, o Congresso Nacional muitas vezes deixa dormitar temas importantes para o contexto da sociedade, quando poderia dar a oportunidade que os legislativos estaduais pudessem legiferar sobre essa situação dentro de cada uma das unidades federadas dos estados no nosso país. Então, existe uma limitação, sim, muito grande do papel do deputado estadual. Se a gente fosse pegar, obviamente que é outro modelo jurídico, inclusive, mas se a gente fosse pegar o Brasil e os Estados Unidos, a gente iria perceber uma diferença muito grande, né? Sem autonomia dos estados. Total. Né? Tanto é que lá, como por ser não uma federação como é o Brasil, mas lá por ser uma confederação, ele tem legislações que são divergentes de estado para estado. Ou Exato. seja, por exemplo, um emblemático que se diz, a maconha é criminalizada num determinado estado, já em outro, ali vizinho já não é. Então, pena de morte, etc. Pena de morte e outras coisas dessa natureza que se tem essas limitações. No Brasil, nós não faríamos com que houvesse divergências de pensamentos entre estados, mas sim que houvesse eu volto a dizer aqui, como eu conheci esses variados Brasis, o Brasil do Amapá não é o mesmo Brasil do Rio Grande do Sul. O Brasil de Sergipe não é o mesmo Brasil do Mato Grosso. Então, tem legislações que poderiam ser elas aperfeiçoadas para aquilo que é a caracterização local. E eu defendo isso para a gente poder fazer com que as prerrogativas dos deputados estaduais de poder legislar fossem ampliadas. Exatamente. E na Assembleia Legislativa, com a sua experiência, o senhor já foi primeiro secretário, já foi presidente da CCJ e hoje está à frente da importante Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação. Para o não iniciado, como é que funciona a Comissão de Orçamento, deputado? Isso, nós estamos agora debatendo a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2026. É ela que fixa as metas e os objetivos que o Estado do Ceará deverá fazer no ano de 2026. Lembrando que 2026 é o último ano de mandato dos deputados estaduais, do governador, e isso daí é uma legislação muito importante, então, que vai ser discutida e estava estabelecido por mim até o dia 20, como foi decretado ponto facultativo, eu ampliei até o dia 30 para que os senhores parlamentares possam apresentar as suas emendas à Lei de Diretrizes Orçamentárias. Designei o deputado Guilherme Sampaio, do PT, como relator, e ele deverá até o dia 15 apresentar o relatório para que a gente possa votar na comissão e, em seguida, passar para o plenário votar, porque nós temos um recesso de 15 dias nesse mês de julho e só pode entrar em recesso se a LDO for votada. Tivemos já a audiência sobre o balanço do primeiro quadrimestre de 2025 e o secretário Fabrício Gomes teve lá na sua explanação mostrando que o Ceará ficou a ponto de ter recursos para investir 830 milhões, um recorde realmente para o primeiro quadrimestre de um ano, de um exercício, digo melhor. Então tivemos também essa audiência pública, além das matérias que tramitam, assim, nós estamos também para poder designar em breve o relator das contas do governador Elmano do exercício de 2022, para que também seja analisado o parecer do Tribunal de Contas do Estado e a gente possa fazer a votação política no plenário da Assembleia. Então, esses três grandes, tanto matérias como acontecimentos, foi o que pautaram a atuação da comissão nesse primeiro semestre do ano. Entendi. Eu queria só voltar um pouquinho para dar aqui um momento didático. A LDO, quando se fala, é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é uma espécie de arcabouço, um desenho mais geral do que virá a ser o orçamento. É mais ou menos isso, né? Só para poder ficar também mais claro. Ela trata de metas e objetivos. Ela faz a quantificação. Por exemplo, o Estado do Ceará em 2026 vai implantar raio em 10 municípios. O governo do Estado vai fazer 30 areninhas. O governo do Estado vai fazer mais um hospital regional. E isso daí vai dizer, porque quando for no segundo semestre, nós vamos discutir o orçamento. O orçamento. Aí vai dizer... Que é a LOA chamada. Que é a LOA, Lei Orçamentária Anual para o Exercício Vindouro, no caso 2026. Que aí vai dizer, essas 30 areninhas representarão tantos milhões. Aí já vai ser
a quantificação em recurso, orçamento, que aí nós vamos fazer o orçamento para que dizer que no ano próximo nós vamos fazer isso baseado nessa fonte de receita que vem do IPVA, ou que vem do ICMS, ou que vem dos recursos federais e tudo dessa natureza. Então, a LDO, ela mostra as metas e as quantifica, e o orçamento faz com que se transforme essa quantificação e metas em recursos efetivamente que serão arrecadados pelo Estado e que serão efetivados de despesa como investimento e custeio. Então, uma LDO bem debatida, bem encaminhada, ela facilita bastante o afunilamento lá no segundo semestre, quando o projeto de orçamento chegar, né? Isso eu sou advogado, mas para poder dar assim mais didaticamente, ela é como se fosse a planta que é feita pelo engenheiro ou pelo arquiteto. O alicerce, né? A planta e o orçamento é efetivamente a construção daquele empreendimento. Muito boa, muito bacana a imagem. Pra gente, a analogia aí. Exatamente. Para a gente concluir esse ponto de orçamento específico, existe um debate no Brasil sobre a dificuldade da receita se encontrar com a despesa, né? Governos fazem ali, às vezes, uma economia no início do mandato, soltam mais o cinto na reta final, mas, de maneira geral, tem que entregar o governo com as contas equiparadas, né? Até porque existe previsão legal para isso, né? Isso. Você não pode despender mais despesas do que a receita que você arrecada. Então, está um tema muito debatido aí no Congresso Nacional, inclusive agora sobre a cobrança do IOF e outras mais, justamente porque você tem que poder prever que para você diminuir, ou melhor, para que você possa aumentar qualquer despesa, você tem que ter uma otimização da receita. Eu sou, de fato, contra qualquer aumento de imposto para que quem seja sacrificado com isso seja a própria população. O governo tem, sim, que fazer o seu dever de casa, podendo otimizar o gasto com esses recursos. Exatamente. O governo deveria perguntar como é que uma dona de casa faz o seu orçamento, né? Perfeitamente. Ela sabe que ela não pode ficar devendo, que ela só pode consumir aquilo que ela tem de receita. Exatamente. Senão ela vai ser devedora, vai se tornar insolvente e o caderninho um dia fecha e acaba o crédito dela. É verdade, muito bem. Deputado, vamos fazer de verdade um intervalo agora, é rapidez. Eu queria que o senhor deixasse para os nossos queridos ouvintes, telespectadores, etc., o contato do senhor na internet. Como é que ele encontra no Instagram? Pronto. É DEP Sérgio Aguiar, e aí é o nosso contato do Instagram, isso, a rede social. E o nosso e-mail é dep.sergioaguiar@al.ce.gov.br. Muito bem. Daqui a pouco a gente repete para quem não anotou, tá bom? A gente vai fazer um rapidíssimo intervalo aqui com o programa Política na TV Otimista. Daqui a pouco a gente volta com mais bom bate-papo com o deputado estadual Sérgio Aguiar. Não saia daí, a gente volta já. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Política. Você está na TV Otimista, eu sou Erivaldo Carvalho e a gente recebe hoje Sérgio Aguiar, deputado estadual pelo PSB, B de bola, aqui no estado do Ceará. É um dos mais experientes parlamentares cearenses em atuação. Está conosco aqui, já falamos sobre um cenário nacional complexo, que é sobre orçamento público, federal, estadual. Também está na internet. Como é que faz para lhe encontrar no Instagram, deputado? Bom, @dep Sérgio Aguiar é o nosso Instagram. E que quiser fazer algum contato também direto pelo nosso próprio correio eletrônico, é dep.sergioaguiar@al.ce.gov.br. O senhor, no quinto mandato, deve lembrar do primeiro, segundo, quando a internet, se existia, estava bem no início, né? É verdade. Mudou bastante, não foi, deputado? Ah, sem dúvida. A modernização que você teve que imprimir ao seu mandato foi uma forma muito brusca, a gente pode dizer. Brusca, não digo assim, mas que houve uma mudança radical.
Anteriormente, você sabe que fez cobertura já da Assembleia Legislativa, num passado não tão distante, a gente ficava disputando para ir o programa do Antônio Viana, para ir o programa do Narcélio Lima Verde, para ir... Então, eram os rádios que davam a população dominavam cearense a cobertura, a né? maior cobertura, e depois os jornais escritos. Isso. Ali você tinha que ter um bom contato com o colunista da Tribuna do Ceará, do Jornal O Estado, do Povo, do Diário do Nordeste. Hoje, embora o jornalista vá atrás de conseguir a sua fonte, mas ele se inspira também na fonte que já é publicizada pelos mandatários. Ou seja, eu, por exemplo, apresento um determinado projeto e o jornalista não esteve na Assembleia ali para cobrir, mas ele lê na rede de comunicação da Assembleia o que foi que eu fiz e tal. A assessoria manda o link. A assessoria manda o link, tira uma dúvida com a gente, tudo, faz uma intervenção para a gente poder fazer. Então, isso deu uma demonstração de que a gente tem que estar cada vez mais antenado com aquilo que a comunicação exige para a gente fortalecer a nossa atuação perante a sociedade de uma forma geral. A internet no Brasil está funcionando, na sua visão, dentro de um padrão razoável? Precisa regular? Precisa deixar como está? Qual é a sua avaliação? Não, eu acredito que um controle maior por parte, não quero dizer do Estado, mas talvez de alguma instituição, uma agência de controle, alguma coisa assim, seria importante, porque ele virou terra de ninguém. Poucos são os que se responsabilizam pelas informações que são ali colocadas, principalmente quando é uma informação duvidosa. Muitas vezes aquele que vai multiplicar na ânsia de passar aquilo dali como de primeira mão, ele não verifica se aquilo é verdade. Então está aí os famosos fake news, como já existiu agora recentemente nessa política do governo federal, sobre o caso do Pix, que o que valeu foi a versão e não o original, e trouxe um prejuízo sensível à economia brasileira. Então, eu acredito sim que deve-se ter um controle maior, uma rigidez para que possa ter uma responsabilização. É verdade que, quando se tem alguma responsabilização judicial, quando vai sair a represália, quando vai sair uma sentença ou uma determinação que aquilo deixe de existir, já tem se consumado como fato verídico. E isso daí é o que a gente tem que tomar muito cuidado e respeito às informações que vêm da internet para a sociedade de uma forma geral. Porque quando vem um reparo, o prejuízo já está feito, né? Já consolidado e não se dá, principalmente quando se tem alguma coisa que se dá uma maior notabilidade naquele fato, e quando se tem o reparo, ele é bem pequeno em relação ao que já foi destacado com a notícia inicial. É verdade. A própria imprensa, ela coloca a manchete às vezes, quando vai fazer um reparo, é algo mais discreto ali dentro da edição, etc. Então fica muito... Eu já presenciei, não digo já que fui vítima, isso, né? já participei de uma situação como essa. Muito bem. E, deputado, os projetos, como é que estão os projetos na Assembleia nesse atual mandato? Eu estive agora, devido a essa experiência como presidente da UNAL, nós estivemos conversando durante uma reunião de diretoria sobre um tema que afligiu lá na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. O deputado Alencar da Silveira noticiou para nós sobre, inclusive, suicídio de pessoas devido ao endividamento advindo dos famosos jogos de apostas eletrônicas. As bets, né? As bets. E aí eu fui fazer um estudo sobre isso, participei recentemente de uma audiência pública da Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, lá em Brasília, com membros do Conselho Nacional de Educação, com membros da Bolsa de Valores e com membros estudiosos da área, para que houvesse a implantação da educação financeira na escola pública brasileira. Inclusive, nós tivemos recentemente uma audiência pública na Assembleia tratando sobre o Plano Nacional de Educação. Eu também fiz uma participação sobre isso, porque foram dados que me deixaram aterrorizados. No ano de 2023,
Para você ter uma ideia, o jogo do Tigrinho movimentou 7 vezes mais o mercado da Bolsa de Valores no Brasil. Olha aí, onde as ações das empresas brasileiras estão sendo negociadas, grande parte do PIB está lá, e o jogo do Tigrinho foi 7 vezes mais. E é um jogo, como se diz assim, que ele é plural. Ele não é para ser utilizado pelo cara que tem dinheiro ou pelo cara que não tem. Todos utilizam, porque onde é que você está utilizando hoje? Na palma da mão. No seu smartphone, no seu telefone. Aí adolescente, gente de idade, etc. Isso. E aí, discutir sobre esse tema, estamos levando inclusive para Camusim uma experiência agora para a gente tentar fazer com que em determinada série do ensino fundamental a gente possa formar aquela pessoa nessa área, mas aí já vem o outro lado. O superendividamento brasileiro não vem só das bets, é verdade. O Brasil vive de um sistema chamado de crédito. A gente trabalha muito com crédito. 71% das famílias brasileiras estão endividadas, seja no cartão de crédito, seja no consignado, seja por causa da bet, seja, enfim, por causa de um crediário. Então, o Brasil vive muito disso, é verdade. Se todo mundo fosse, o que é que eu quero dizer com isso? Se todo mundo fosse pagar as suas contas ao mesmo tempo, 70% não conseguiria pagar, porque o que circula, o meio circulante não dá para isso. Então, a gente tentando fazer com que o jovem, porque, por exemplo, na minha geração, quando estava estudando, a gente começou a discutir sobre meio ambiente. E aí a gente viu que era importante se fazer a preservação do meio ambiente. Hoje já existe uma outra visão sobre o meio ambiente. Uma outra cultura. Eu assisti agora numa palestra lá no Encontro de Gestores, um prefeito se orgulhando de que... Não, o presidente da Câmara de Fortaleza se orgulhando porque tinha economizado 40% em emissão de papel. Então, olha aí, já são visões assim que estão sendo consolidadas. Então, é o que nós esperamos que aconteça também com a educação financeira. É que o garoto saiba lá que, como a gente falou no início aqui, que ele só pode gastar aquilo que ele receber, senão ele vai se endividar. E isso daí possa acontecer. E a gente voltando lá para aquela regra. Como não tem regra hoje das redes sociais de uma forma geral, você, quando está com seu filho, você dá a bênção, quando ainda tomam, você dá a bênção para o seu filho 9 horas da noite, ele vai para o quarto, ele não se desliga do mundo. Ele continua lá na internet. É onde está o perigo, né? Que pode acontecer de tudo, inclusive de aposta em bets. Nossa maior paixão nacional qual é? Futebol. Futebol. Como é o nome do Campeonato Brasileiro? Campeonato Brasileiro Betano. Quer dizer que... Quando você está assistindo lá o jogo mais disputado, o Palmeiras e Flamengo, qual é a primeira propaganda que aparece, comercial? É de uma bet. Então, são coisas assim que fluem naturalmente e aquilo vai fazendo parte do dia a dia do brasileiro e ele vai se acostumando. Não, por que eu não vou fazer se todos fazem? Então... E aí, traduzindo em um projeto, o senhor quer que essa educação financeira entre no currículo escolar até para ir para dentro de casa, né? Porque o aluno, hoje, ele pode levar o conhecimento de sala de aula para explicar melhor aos pais, por exemplo, né? Isso, para que a economia doméstica possa existir. Mas eu ia falando e esqueci. Mas onde é que está o primeiro gargalo? Formação do professor. O que é que o professor faz? Ele ensina o que aprendeu. Se ele não aprendeu a ser educado financeiramente, então ele não vai conseguir transmitir. Então você tem que fazer realmente uma conscientização muito grande para que haja pessoas, e é por isso que eu estou defendendo, eu não sou do magistério, mas tenho esse pensamento como economista, da gente pegar uma série do ensino fundamental, seja a 5ª série, por exemplo, que é quando o garoto está ali entre 10 e 11 anos, e fazer com que ele tenha naquela série a possibilidade de ter essa educação financeira. Outro dado também que me deixou muito abismado foi de que no mês de abril desse ano, 3 bilhões de reais foram jogados nas bets, nos jogos eletrônicos, com o cartão do Bolsa Família. Olha aí, o que era para ser um complemento salarial para a renda mínima do cidadão, ele fazendo com que haja uma má utilização daquilo. E olhe, a grande maioria das pessoas que utilizam o cartão do Bolsa Família são quem? Mulheres. Então são mulheres que estão dando, ou passando para alguém para que possa fazer isso para o companheiro ou para um filho, alguma coisa assim. Então,
eu acho que a educação financeira, nesse momento que o país passa, seria fundamental para que a gente pudesse ter uma visão mais de que poupar é melhor do que se endividar. Muito bem. Deputado, em outra angulação, o senhor é um apaixonado pelo tema do turismo, é um militante da causa, vem de uma região turística, né, o mandato do senhor. Como é que está essa pauta no seu mandato? Eu quero deixar, inclusive, um dado novo. Li recentemente que mais de 100 milhões de reais teremos de movimentação no turismo de eventos no estado do Ceará até 2027. Isso é muito bom, é uma boa perspectiva, porque é uma virada de página do pós-pandemia, que todos nós sabemos que o turismo de eventos praticamente parou, zerou de uma forma por completo, e agora começa-se a ter novos investimentos nessa área, novas movimentações financeiras. Então é muito importante para o Ceará o turismo de eventos, o turismo de negócios. Nós estamos ainda aí circulando em torno de 10 a 11% do PIB, muito embora a gente saiba que com a chegada da siderúrgica, o mesmo valor que representava o que se tinha de atividade turística, ele fica menor quando há um avanço maior na economia, por causa principalmente da siderúrgica, mas o turismo ainda é o grande negócio do estado do Ceará. 3.000 horas de sol, 573 quilômetros de praia, água morna, isso fazem todo o diferencial, além, efetivamente, da hospitalidade, da gastronomia, da cearensidade. E, dentro dessa visão, a gente tem procurado fazer aí, hoje o estado do Ceará tem o secretário Eduardo Bismarck, um cara muito ligado, que fez com que houvesse a recuperação agora de vários voos que estavam em processo de retirada. Vamos ter aí o da Ibéria, ligando Fortaleza a Madrid nos próximos meses. Temos voos agora consolidados lá para a Rota das Emoções, que é a minha região do litoral cearense, e também do Piauí e do Maranhão. Os aeroportos regionais, que antes estavam com a Infraero, passaram agora a voltar para a Secretaria de Turismo, então com um viés efetivamente não apenas de aviação comercial, mas de aviação turística. E também em Fortaleza, a Denise Carrá, também técnica da área, boa gestora, também está fazendo um bom papel. E imagino eu que a Embratur está promovendo cada vez mais o Brasil e, infelizmente, guerra na Ucrânia, guerra no Irã, Israel, com isso tudo aí, as pessoas vão ter que relembrar e um temor que esse Trump possa fazer qualquer ato deslocado a qualquer momento e haja comprometimento de turismo com os Estados Unidos. Mas que a gente possa fazer com que o turismo nacional possa se voltar ainda mais aqui para o nosso estado do Ceará e fazer com isso aí que a gente possa fazer com que a movimentação turística seja ampliada e se tenha um maior número de turistas visitando o Ceará. Inclusive com investimentos estruturais, não só do governo, como também da iniciativa privada, né? A quantidade de resorts que se tem no litoral cearense, crescendo cada vez mais, de alguma forma impulsiona os negócios, né? Sim, sem dúvida nenhuma. Nós votamos na Assembleia agora recentemente, a pedido do Poder Executivo, do Governo do Estado, o zoneamento ecológico costeiro, que dá um disciplinamento também para que você não possa fazer construções tão agressivas em áreas de dunas, de manguezais e tudo, preservando a nossa costa, fazendo com que haja um desenvolvimento efetivamente sustentável e não um crescimento econômico devastador no sentido apenas de recursos financeiros e não da preservação dos recursos naturais. Muito bem, como eu falei antes de abordar esse tema, o senhor é um apaixonado pelo assunto e um militante da causa. Vamos fazer, deputado, mais um rapidíssimo intervalo. Gostaria que o senhor deixasse para quem ainda não anotou o Instagram do senhor. Vamos lá, @Dep Sérgio Aguiar, tudo junto, @Dep Sérgio Aguiar. Muito bem. Vamos falar daqui a pouco de política depois do intervalo, tá bom? Como é que está aí o PSB de guerra? Portanto, fique ligado aqui no programa Política. Daqui a pouco, o terceiro bloco com Sérgio Aguiar, deputado estadual pelo PSB, aqui no programa Política, na TV Otimista. Não saia daí, a gente volta já. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Política de hoje.
Eu sou Erivaldo Carvalho, a gente recebe aqui no programa Política da TV Otimista, Sérgio Aguiar. Ele é deputado estadual, é presidente da Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação da Assembleia Legislativa, foi vereador de Camusim, foi prefeito de Camusim, está no 5º mandato e também na internet. Para quem não aproveitou e anotou, como é que faz para falar com você no Instagram, deputado? @Dep Sérgio Aguiar. Tudo junto, é o nosso Instagram, acompanha o nosso mandato pela rede social. E aí, pode comentar, criticar, sugerir? Sim, claro. Linha aberta, né? Sem dúvida nenhuma. Muito bem. Deputado, o senhor está no 5º mandato, como eu já falei, né? Conforme eu falei no início, se for do entendimento do eleitor, o senhor estará indo para o 6º mandato, né? Está no PSB, um partido que tem uma força muito grande hoje no Estado, tem a liderança do senador Cid, né? Mas tem que combinar com os russos, né? Há também outras forças políticas, né? Eu queria começar perguntando para o senhor qual o panorama do partido PSB, B de bola, hoje no estado do Ceará? Primeiro, dizer que da última vez que estive aqui eu era do PDT. Isso. E em virtude de uma justificação junto à Justiça Eleitoral, nós tivemos a liberação por parte do TSE, transitado em julgado, de que nós poderíamos deixar o partido, já que o partido não tinha o mesmo pensamento que nós. O nosso partido era de que o PDT fosse governo naquele primeiro momento. Depois de passar toda a disputa das eleições de 2022. Fui para o PSB no último mês de fevereiro, onde já estavam boa parte dos prefeitos que fazem parte da nossa base política, que já tinham ido para o partido no ano de 2024, acompanhando o senador Cid Gomes, e tanto é que saímos das urnas com 66 prefeitos eleitos pelo PSB em todo o estado do Ceará. Logo em seguida vem o nosso parceiro, o PT, partido do próprio governador Elmano, com 47 prefeitos, inclusive o amigo Evandro Leitão em Fortaleza. Então, nós temos um papel muito importante para podermos fazer essa discussão. Nós temos hoje 10 deputados estaduais na Assembleia, tem 4 suplentes que flutuam dentro do mandato também, que ajudam a todos nós. Nós temos aí a perspectiva de, já com 2 deputados federais, de virmos a ter mais pelo menos 3 dentro desse mandato ainda, e a expectativa é de que nós possamos eleger, no ano de 2026, 6 deputados federais e 12 deputados estaduais. São os cálculos e os prognósticos que o PSB, tanto a nível nacional, que agora recentemente elegemos o prefeito de Recife, João Campos, um jovem de muita luz e de muito futuro pela frente, para presidir o partido, e aqui no Ceará renovamos a presidência do nosso grande líder, Eudoro Santana, pai do ministro Camilo Santana, mas um socialista de há muito, que é quem dirige os destinos partidários aqui sob a liderança do senador Cid Gomes. Muito bem. Olhando assim em números, é muito relevante a meta, porque, por exemplo, 66 prefeitos é um pouquinho a mais do que um terço dos prefeitos, né? Isso. Se a gente for olhar para 12 deputados, 12 que é a 47 meta, que serão, chega a pouco menos de um quarto. Um pouco menos de um quarto. E então para federais são 22, a ideia serão é fazer... 23, a 23, ideia é né? elegermos 6, então também chega aí a quase um quarto, né? Quase 25% da totalidade. Mas esse cálculo, e perguntando para um político experiente, inteligente, que cuida muito do mandato, esse cálculo ele é aleatório? Há alguma variável que se coloca ali para poder extrair esse número, ou ele sai da cabeça de alguém assim? Não, a gente pega os números das últimas eleições, subtrai... O potencial eleitoral de cada um. Subtrai quem não está mais nas fileiras, porque, por exemplo, nós como PDT, nós fizemos 14 deputados estaduais. Tiramos aqueles que hoje não fazem mais parte do nosso núcleo. Quadros, né? Os 4 que seriam Evandro Leitão, que foi eleito prefeito, e os outros 3 colegas deputados estaduais que permaneceram no PDT, que é Antônio Henrique, Queiroz Filho e Cláudio Pinho. A gente tira esses votos, acrescenta de quem veio novo e tudo, e faz a atualização
dos votos que a gente tem. Então, nossa perspectiva é que a gente fique aí, a preço de hoje, entre 1.100.000 e 1.200.000 votos, e tudo que dá esse número que faz com que haja o preenchimento dessas 12 cadeiras, que é o que nós estamos prevendo sairmos da eleição. Assim como também dos votos de federal, com os compromissos e as palavras dadas já que nós temos com o partido para poder virem somar conosco outros nomes que vêm para disputar o mandato de deputado federal. E no caso de deputado, aquela dobradinha estadual-federal conta muito, né? Você sem dúvida. se associar a alguém que tem um mandato bem exercido, né? Sim. Isso é muito importante porque tanto qualifica de um lado como quantifica do outro, né? Isso é importante para a disputa política de 2026. E a relação com os municípios? A gente tem deputado com muito network, né? Com os prefeitos, tem outros que têm ali uma carreira solo, às vezes consegue se eleger, mas o concreto mesmo é quando você tem serviço prestado na cidade, né? Sem dúvida. A gente tem aí um bom número de prefeitos, como é o caso do prefeito de Barroquinha, prefeito de Camusim, prefeito de Martinópolis, prefeito de Bela Cruz, agora recentemente o prefeito Rogério Aguiar Neto do Marco também veio somar conosco, além de oposições fortes em outra dezena de municípios. Então eu conheço quais são as fraquezas e as fortalezas de município quando a gente está no poder, quando a gente é situação e quando a gente está em oposição. E aí, como nós temos essa rede de parcerias, muitas vezes um vai facilitando para o outro e vai fazendo com que se possa haver ali um quadro que era de uma determinada prefeitura que não foi reeleita, muitas vezes é convidado para ir compor num outro município, porque é uma pessoa de experiência que vai levar também novas experiências de gestão para um novo prefeito e assim sucessivamente. E o fato é que a gente que tem no litoral norte a nossa maior força, e ainda temos, esqueci de dizer, o prefeito de Uruoca, o prefeito de Amontada, que são prefeituras parceiras que nós temos aqui no nosso litoral norte. Então a gente consegue com isso aí construir uma eleição com 80% baseada na representatividade regional e os outros 20% nos outros municípios em que a gente tem, desde a capital até municípios de outras regiões, que a gente tem um vínculo político e de visão de trabalho assemelhados. E no caso de o senhor ser ex-prefeito, conhece as dores de um gestor, portanto, isso de alguma forma facilita o diálogo, né? Sim. Ontem mesmo eu levei 3 prefeitos lá na SOP, Superintendência de Obras Públicas, para tratarmos de variadas obras, dentre elas destacando 3 estradas. E, coincidentemente, as 3 estradas, todas elas têm 18 quilômetros. Uma lá no município de Martinópolis, ligando a sede do município ao distrito de Boa Vista, lá no município de Bela Cruz, ligando da sede do município ao distrito de São Gonçalo, são 2 dos distritos mais populosos do município, assim como também em Camusim uma via turística, que não é a que liga a sede do município, mas que liga a CE 085 até a sede do distrito do Guriú, que geograficamente, para quem não conhece ou não sabe, é o ponto mais próximo de Jericoacoara, entre Camusim e Jericoacoara, que apenas uma balsa faz a diferenciação e 5 quilômetros de distância. Então, são ações como essa que as estradas vão ser para escoamento da produção, para facilitação do transporte de passageiros, para a locomoção, inclusive, de pacientes, para o acesso turístico. Então, tem um aeroporto ali em Cruz, né? Tem um aeroporto em Cruz também, que faz com que Guriú seja uma nova região que esteja crescendo potencialmente juntamente com o Tatajuba, no município de Camusim, e que essa estrada facilitará o acesso para essas praias. Certo. Quando o senhor falou agora há pouquinho, deputado, que o seu trabalho é com prefeitos e também com grupos de oposição em outras situações, a gente lembra aqui da figura do vereador, que quando ou na posição de opositor ou de governo, ele ajuda muito numa campanha eleitoral, né? Sem dúvida. O vereador geralmente ele tem alguma associação comunitária, porque ele geralmente representou um distrito ou uma associação de mesma profissão, como às pescadores. Às vezes foi líder comunitário. Como líder comunitário, como trabalhador rural, alguma coisa assim. Aí existem outras formas que a gente encontra. Por exemplo,
Recentemente, eu fiz a indicação junto ao governo do Estado, junto à Secretaria de Desenvolvimento Agrário, de um trator para uma associação comunitária em um município que não é da minha base partidária como prefeitura, mas que eu pude ajudar através da representação de uma associação ligada a um vereador, tudo que certamente vai trabalhar ali para poder ajudar quando chegar na época do roço do cajueiro, quando chegar na época de preparar a terra, que é o antigo lavrar a terra para poder ter o plantio quando o inverno chegar. Então, tudo isso são maneiras que a gente ajuda também a comunidade através de alguém que venha nos trazer essa reivindicação, essa demanda, para que a gente possa correr atrás de executá-la. É importante isso que o senhor está falando, deputado, por uma questão muito pedagógica na política. O senhor fala aí de levar um trator, um equipamento, etc., para um município em que o senhor não tem vínculo político com a gestão principal, né? O principal grupo político que está na prefeitura. Porque geralmente o político tem aquela visão, alguns, né? Ainda bem que não é a maioria, mas muitos têm aquela visão um pouco mesquinha, né? Não, o município não é da minha, digamos assim, proximidade política, não é meu aliado, eu não vou mandar esse recurso para lá. Então é importante quando o senhor fala que, mesmo em municípios em que o senhor é oposição ao prefeito, o senhor fornece esse tipo de benefício, né? Porque o senhor está olhando para a população e não só para o jogo político, né? E, por exemplo, tem municípios que o vereador representa determinado distrito. A prefeitura fez uma unidade básica de saúde ali. Eu destino, a pedido do vereador, que é de oposição, mas destino para a prefeitura a aquisição de uma ambulância para ir servir naquela comunidade. Exato. Independente de qualquer coisa. Do jogo político. E vai, como se diz, na ambulância vai andar de qualquer coloração partidária, religiosa que seja, porque ele vai estar livre para satisfazer a remoção de um paciente que esteja necessitando. Isso aí. Já fiz execução de emendas também para aquisição de ônibus para transporte de universitários em municípios em que não era da minha parceria com a gestão, eu era oposição, mas já fiz a destinação desses recursos para que também pudesse somar a recursos municipais para poder ajudar o transporte universitário. Então, a gente está na política efetivamente, quando se elege, a gente representa um grupo. Ao nos elegermos, a gente vai ser de todos. Então, essa que é a minha mística na política, de que a política serve para servir ao cidadão e para fazer uma política sem discriminação para todos. Então, seria basicamente trabalhar pelo coletivo, o voto é consequência, né? Perfeito. Eu mais acho ou que menos por aí, né? Eu sou até mais simplório na sua afirmação. Eu digo que eu trabalho fiado os 4 anos. Se chegar no primeiro domingo de outubro do ano da eleição de deputado estadual, se eu fui eleito, né? Todo mundo reconheceu o meu trabalho. Né? Deus o livre de chegar a ter uma derrota, porque na política, como o voto é secreto, ninguém sabe quem foi o velhaco. É verdade. Agora, dá para saber, dá para ter mais ou menos essa ideia, olha, nesse município aqui deu alguma coisa estranha, porque eu estava esperando tantos votos e vieram tantos. Acontece, ou às vezes para cima, né? Isso, a temperatura, ela, quando chega na época de campanha política, a gente sente a temperatura em todo local que vai. Você vê onde é que a coisa está boa, onde é que a coisa está mais difícil e tudo e tal, e você vai fazendo aquela mescla ali de sentimentos, e a cada semana você vai atualizando o notebook lá com a expectativa do número de votos para poder garantir a eleição. Exatamente. E agora sim, já me disseram que alguns políticos, inclusive os veteranos, que já ganharam muito, já perderam muito, ficam naquela expectativa ali, uma reunião a menos, um telefonema a menos, pode dar problema, né? Porque tudo tem que somar, né? Sim, tudo tem que somar. Aquela ligação que o senhor não atendeu, aquele município que o senhor não visitou, isso pode fazer a diferença, né? Sim, sem dúvida, principalmente as eleições que ficaram tão acirradas nos últimos tempos e tudo, que as quantidades de votos foram muito poucas. Eu tive uma informação recente agora que o nosso último parlamentar que entrou no PDT foi 56 mil votos que ele entrou. Mas para ele poder ter entrado, ele passou pouco mais de 200 votos
de uma outra média que vinha de um outro partido, de um cara que tinha tirado bem menos votos do que ele. Então, mostrando que é no detalhe, né? Que é no detalhe, certo? E o que o coletivo fala muito mais alto, que muitas vezes o maior ajuda o menor. Exatamente. E muitas vezes o menor pode estar pensando que está apenas indo ali para ser bucha ou encher a pança de quem está mais alto. Não, isso aí é o jogo da coletividade que você tem que saber trabalhar, ou melhor, da proporcionalidade, mostrando que o coletivo é importante. Muito bem. Deputado, a gente chegou rapidíssimo ao final do programa, mas eu queria que o senhor colocasse nas suas considerações finais um pouco da cidade de Camusim, que está no seu coração, a nosso bucólico destino turístico do leste do Ceará. Bom, Camusim agora... Oeste, aliás. Isso. Agora nos próximos dias 18, 19 e 20 de julho estará fazendo um grande festival de quadrilhas com renomadas atrações nacionais, o que são também formas de se fazer com que se conquiste um número maior de pessoas e turistas. Por exemplo, a rede hoteleira já está lotada para esse evento. É um evento que reunirá Belmar, Seu Desejo, Tatiguel, tantas bandas aí da atualidade que fazem a alegria de variados públicos e que acrescenta muito na visitação turística ao município. Foi lançado recentemente agora um circuito de festivais de quadrilhas da zona norte do estado. Felizmente, Camusim é a praia central desses municípios, então para nós será muito importante durante esse período em que haverá os festivais, mês de junho e mês de julho, a visitação durante o dia para verem as praias em Camusim. E por fim, aplaudir a gestão da prefeita Betinha e da vice-prefeita Mônica, porque estarão levando agora para as primeiras semanas do mês de agosto a semana da robótica na educação fundamental. É uma nova modalidade de atração para a juventude, uma forma de motivar através dessa mecatrônica, da robótica, de fórmulas aí que são elas impactantes assim para a juventude, que nós estamos implantando em Camusim, que é uma das cidades que tem uma das melhores notas no programa Escola Nota 10 do Governo do Estado do Ceará. E mais uma vez agradecer a você aqui, Erivaldo, a todos que fazem a TV Otimista, o programa Política, por me darem essa oportunidade da gente de discutir com vocês esses mais variados temas e me colocando à disposição quando o convite for feito para que eu possa renovar aqui o vínculo com todos vocês. Um grande abraço. A gente é que agradece, muito obrigado pelo compartilhamento da sua experiência, da sua inteligência conosco. As portas estão abertas. Faça o convite lá à prefeita para a gente bater um papo aqui no programa Política, tá bom? Perfeito. Será feito e certamente nos próximos dias ela estará vindo participar com você. E para finalizar de verdade, o Instagram do senhor? O Instagram é @DepSérgioAguiar. Tudo junto. Siga a movimentação política do nosso Instagram nas nossas redes sociais. Tá ótimo. Muito obrigado mais uma vez. E assim chegamos ao final da edição de hoje do programa Política. A todos o nosso muito obrigado pela companhia. Até o nosso próximo encontro. Forte abraço.